formassem um partido político, esse sonho não seguiria adiante. Então, esses jovens aumentaram esse grupo para cerca de 2.000 coletores que coletaram, excelências, mais de 590.000 assinaturas em 1 ano e 8 meses nas 27 unidades da federação. Isso é muito além daquelas 547.000 necessárias. Houve aí engajamento da militância, transparência na formação do partido e, em virtude disso, foi pequena a perda de assinaturas. Normalmente a perda de assinaturas é consideravelmente maior. Nos autos tem a certidão do Núcleo de Gerenciamento de Sistemas e Dados Partidários, que atestou que foram coletadas aí, naquele momento, hoje já passaram de 590.000, 577.999 assinaturas, o prazo foi cumprido. Parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral favorável à aprovação do partido, salienta que o requerente cumpriu a fase administrativa, atendeu às exigências necessárias, registrou diretórios em 10 unidades federativas, 9 estados e no Distrito Federal. E um aspecto importante, excelências, nem nos juízos eleitorais, nem nos tribunais regionais eleitorais e nem nesse Tribunal Superior Eleitoral houve impugnações diante da publicação dos editais. Todos os pressupostos, ministra presidente, foram atendidos aqui para a formação do partido Missão, e esse sonho não seria possível se não fosse a Justiça Eleitoral aqui. Eu exalto a atuação, isso não é necessário, não seria necessário, mas diante de tantos ataques à Justiça Eleitoral, cabe ressaltar que o atendimento da Justiça Eleitoral em todo o processo de formação do partido foi primoroso, desde os cartórios eleitorais até os tribunais regionais eleitorais, corregedorias eleitorais. Vossa Excelência também me atendeu em audiência. Então, o atendimento foi excelente. Isso mostra que a democracia brasileira, pautada aí nos partidos políticos, no pluripartidarismo, como pilar da sua democracia, está funcionando bem. Então, diante do preenchimento de todas as condições, da ausência de impugnação, o que se requer aqui, excelências, é o deferimento do registro definitivo do Partido Missão. Tem lá uma questão que a Procuradoria-Geral Eleitoral, e eu aproveito para saudar o excelentíssimo Vice-Procurador-Geral Eleitoral e também para dizer que o Ministério Público Eleitoral acompanhou todo esse processo de formação do partido, fiscalizando ativamente e apontando, fazendo os apontamentos necessários. A correção do estatuto já está sendo feita, então houve uma sugestão de homologação parcial, mas na esteira dos julgamentos anteriores dessa corte, isso não é óbice à aprovação do partido político. Então, o que se requer aqui é o registro definitivo do partido Missão com a homologação, ainda que parcial, pendente de modificação do seu estatuto. Obrigado, excelências. Agradeço a Vossa Senhoria. Passo a palavra ao eminente ministro relator André Mendonça para voto. Agradeço, senhora presidente, minha saudação a Vossa Excelência, também aos eminentes ministros, vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados, advogadas, de modo especial, cumprimento o doutor Arthur Luiz Mendonça Rolo, que assomou à tribuna para a sua sustentação oral, e a todos os convidados e aqueles que se fazem presentes. Eminentes ministros, eu compartilhei com Vossas Excelências o texto do voto. Assim, salvo alguma questão específica de esclarecimento, eu vou ler a ementa, que assim está consubstanciada.
nos termos do artigo 17 da Constituição, é livre a criação de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e ainda observados os seguintes preceitos: o caráter nacional, a proibição do recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes, o dever de prestar contas à Justiça Eleitoral, bem como o funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Em segundo lugar, o parágrafo 2º do artigo 17 da Constituição prevê que os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. 3. No campo infraconstitucional, a matéria é regida pela Lei 9.096 de 95, que dispõe sobre partidos políticos e regulamenta os artigos 17 e 14, parágrafo 3º, inciso 5 da Constituição. E no âmbito infralegal, pela resolução do TSE de número 23.571 de 2018, cuja função primordial é garantir a fiel execução da legislação de regência, definindo, para tanto, os procedimentos e prazos a serem observados nas etapas de criação da nova sigla. No caso, foram juntados a ata da reunião de fundação do Partido Missão, ou simplesmente Missão, realizada em 10 de outubro de 2023, com as respectivas assinaturas e firmas reconhecidas em cartório, e o exemplar do Estatuto aprovado, acompanhados ainda do requerimento para o registro de pessoas jurídicas, o qual foi formalizado perante o cartório do 2º Ofício de Brasília, tudo autenticado. Ainda, o caráter nacional da agremiação partidária demanda a comprovação no período de 2 anos, contados a partir da aquisição da personalidade jurídica do partido em formação, quanto à obtenção do apoiamento mínimo do eleitorado. Considera-se apoiamento mínimo o correspondente a pelo menos 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Em conformidade com certidão da Justiça Eleitoral, verifica-se que a data limite para obtenção do apoiamento mínimo ocorreu no dia 23 de outubro do corrente ano, e que no dia 29 de julho deste ano também, o sistema acusou e certificou um total de 577.999 apoiamentos à omissão. Nesse cenário, considerados os votos válidos para a Câmara dos Deputados no pleito de 2022, que teve um total de 109.408.474 votos, o quantitativo mínimo ficou em 547.042 votos, o que corresponderia a 0,5% do total. Portanto, houve um apoiamento mínimo superior ao coeficiente necessário, restando comprovado esse requisito. Em sexto lugar, da data da reunião da fundação do Partido Missão, realizada em 10 de outubro de 2023, foi consignada a presença de 120 eleitores de 11 estados, estando cumprido assim o comando do artigo 10, caput, da Resolução TSE 23.571 de 2018. Em sétimo lugar, o partido apresentou a documentação prevista no artigo 26 da Resolução 23.571 de 2018, inclusive no tocante à comprovação de deferimento das inscrições dos órgãos partidários pelos tribunais regionais eleitorais dos seguintes estados: Bahia,
Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Distrito Federal, Paraná e Minas Gerais. Assim, está demonstrada a constituição do mínimo de 1/3 dos diretórios estaduais. Oitavo, a adoção da sigla missão indicada pelo partido não apresenta óbice, inserindo-se no campo da autonomia partidária. 9. O pedido de utilização de número de legenda já utilizado, mas que não mais pertence à anterior agremiação partidária em virtude de fusão já consumada. A esse respeito, conforme pacificado nesta Corte Superior, a partir do trânsito em julgado da fusão, o partido fundido deixa de existir enquanto agremiação. Como consequência, nos termos do artigo 27 da Lei dos Partidos Políticos, o seu registro é cancelado junto ao registro das pessoas jurídicas e ao Tribunal Superior Eleitoral. Por tais razões, o partido fundido não mais goza da proteção prevista no artigo 7º, parágrafo 3º da Lei dos Partidos Políticos. Portanto, a anterior adoção